Vamos à palavra de Deus, Josué, capítulo 1. Você que tem a Bíblia Sagrada aí em suas mãos, em nome de Jesus. Nós aqui nessa live, falando a respeito da palavra de Deus. Josué, capítulo 1, a partir do primeiro verso, acompanhe comigo o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra ou para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até ao grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 6: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Preste atenção a esse ponto, queridos. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Atenção, hein? Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, eu li capítulo 1 de Josué, do primeiro versículo até o 9º versículo. Você quiser depois marcar em sua Bíblia. Até o 9º versículo foi a leitura que nós fizemos. Então, preste bem atenção nisso. Você lembra que o Senhor chamou a Moisés para que livrasse a Israel da mão dos egípcios, para que livrasse a Israel daquela gente que estava sofrendo, que estava padecendo. O povo de Israel estava ali angustiado e já haviam mais de 4 séculos escravizados. Deus então diz a Moisés para que livre Israel, para que tire Israel. E você lembra que após a travessia do Mar Vermelho, eles peregrinaram, e por causa da dureza do seu coração, diz a Bíblia Sagrada, que eles caminharam por 40 anos no deserto. Na verdade, a travessia seria feita em poucos dias, mas como endureceram o coração, por 40 anos eles caminharam, e toda a geração que saiu do Egito, toda ela, à exceção de Josué e Calebe, todos os demais que saíram do Egito, pereceram no deserto por causa de teimosia, de rebeldia, de rebelião. Mas Josué permanece firme ao lado de Moisés. E isso era uma coisa, irmãos, que eu precisava que você entendesse aqui comigo nessa noite. Porque algumas pessoas têm uma dificuldade tremenda
de entender o seu chamado diante de Deus. Algumas pessoas... Pode deixar, pastor, por favor. Pode deixar, senão não atrapalha. Tá? Algumas pessoas têm uma dificuldade de entender o seu chamado. Porque, para alguns, o verdadeiro lugar, o único lugar aceitável, é o de destaque, é o de liderança. E eu vou um pouquinho mais profundo hoje. Para algumas pessoas só serve o lugar onde ela possa mandar. Você vai encontrar ao longo do curso da sua vida pessoas que têm potencial. Ontem eu falava um pouco sobre o potencial, sobre o poder escondido. O que é o potencial? É o poder escondido, é aquilo que está dentro de você, aquilo que você nasceu para ser. Eu falava a respeito de que Deus processou toda a sua criação debaixo de uma lei que Ele formulou, a lei da semeadura. Porque todo o futuro de uma espécie está colocado dentro dela mesma. O que vai ser já está colocado. Então você vê, por exemplo, uma árvore como a mangueira, é um exemplo que eu dou repetidas vezes. Você olha e vê, por exemplo, uma manga, você chupa a manga, sobra o caroço. E quando alguém olha para aquele caroço, muitas vezes não vê nada mais do que o fato, um caroço de manga consumido, chupado. Só que aquilo não é toda a verdade, irmãos, preste atenção nisso. Há muito mais do que os olhos podem ver. Às vezes apenas um pequeno caroço de manga ressequido, que ninguém dá nada por ele, que parece descartável, que parece uma coisa simples e sem valor, mas ao ser colocado na terra, uma terra boa, uma terra propícia, onde haja umidade suficiente, onde haja alimento suficiente para que haja germinação, então você vai ver um desenvolvimento, um milagre acontece, porque aquela estrutura por fora, aquela cápsula que continha o futuro que estava dentro, vai ser manifesto. Como assim, pastor? Aquele caroço de manga que ninguém dava nada por ele, ao ser plantado na terra, ele vai germinar e vai se tornar em uma mangueira. E aquela mangueira vai gerar centenas, dezenas, milhares de novos frutos ao longo da sua vida. E eu queria te perguntar, pare um pouco para pensar. De onde veio a manga que você um dia consumiu? Quem gosta de manga, evidentemente. De onde ela veio? De uma mangueira, muito bem. Mas essa mangueira veio de onde? Veio de um caroço, de uma semente. Então aquele caroço já tinha em si próprio o potencial do futuro. Então Deus trabalhou assim em toda a criação, irmãos. E quando a pessoa não entende isso, ela tem muito problema na sua vida. Por quê? Porque então ela passa a se guiar por aparências, ela passa a se guiar por situações, ela passa a se guiar por circunstâncias. Entenda bem porque eu estou falando a respeito de Josué, um jovem escravo que não tinha nada de especial aparentemente. Mas quando Moisés chama e diz: eu preciso de 12 homens que olhem a terra, essa terra que nós vamos possuir. Eu quero saber quais são as fraquezas, eu quero saber qual é o tipo de povo, eu quero saber como é que é essa terra. Dentre os jovens, foi esse tal de Josué. Ele com seu companheiro Caleb, e mais 10 homens, 10 rapazes, observaram a terra, pegaram o fruto da terra, você lembra da história? E trouxeram a Moisés, disseram a Moisés: olha, é verdade, a terra é boa, essa terra de Canaã, essa terra que Deus prometeu aos nossos pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, essa terra existe, essa terra é boa, está aqui o fruto da terra, mas tem um problema, tem gigante nessa terra, e nós não podemos vencê-los, eles são muito grandes, nós parecíamos gafanhotos na presença deles, assim nós nos enxergávamos, e aparentemente assim eles também nos enxergavam. Esses 10 homens, diz a Bíblia, inflamaram a terra, até que fizeram o povo de Israel
chorar. Toda uma nação chorou por uma notícia ruim. Mas Josué e Caleb disseram: não, nosso Deus é conosco, vai dar certo. Vai dar certo. Se nós realmente acreditarmos, se nós nos voltarmos para Deus, vai dar certo. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que esse rapaz ficou ao serviço de Moisés. E como servo de Moisés, ele teve experiências tremendas, maravilhosas. Porque foi o único que acompanhou a Moisés quando ele subiu ao monte Sinai, para receber das mãos de Deus as tábuas da lei. Josué estava ali esperando, ele não foi até o cume do monte com Moisés, mas ele estava sempre próximo. E mais o tempo se passava, quanto mais os anos passavam, mais Moisés via: esse rapaz tem futuro, esse rapaz dá para coisa. E às vezes, meu amado e querido irmão, você precisa entender quem de fato você nasceu para ser. Quem de fato é você. O que é que te guia? O que é que te move? O que faz você levantar de manhã? Qual a visão que você segue? Qual é o propósito que você segue? Você precisa ter. Eu não sei se você está na sua casa. Se você estiver em casa e estiver com mais alguém aí, pergunte para essa pessoa perto aí de você: qual que é o futuro seu? Qual o plano? Qual o propósito? Qual o projeto? Tem pessoas que não têm. Tem pessoas que não têm nenhuma motivação. Tem pessoas que não têm nenhum propósito. Ela vai vivendo um dia após outro, porque ela não sabe quem é, ela não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Ela apenas vai vivendo. É como uma música secular que fez sucesso há tempos atrás: deixa a vida me levar. Meu filho, se você deixar a vida te levar, normalmente ela te leva para a sarjeta. Porque as pessoas aí fora, elas não vão lutar para que você vença. Você é que tem que vencer. Ninguém vai lutar para que você vença. É você que tem que lutar para vencer. Mas nessa luta, no curso dessa luta, você tem que saber onde é que você se encaixa, aonde você se enquadra. O Josué, irmãos, ele tinha um propósito: servir. Servir. Olha como é que ele era conhecido. Você leu comigo o primeiro versículo? Olha, Josué, servo de Moisés. Talvez isso te incomode, viu? Quando alguém diz assim: fulano, você é obreiro de ciclano, fulano, você é servo de fulano, fulano, você é discípulo do outro. Tem gente que tem uma certa dificuldade com isso. Eu não sei o que você está fazendo na empresa que você trabalha. Eu não sei o que você está fazendo no seu ministério. Mas uma coisa eu sei: os princípios de Deus permanecem o mesmo. E um deles é que vai chegar a sua hora. Vai chegar a sua vez. Vai chegar o seu tempo. E enquanto esse tempo não se concretiza, você deveria estar fazendo o seu melhor. Você deveria continuar fazendo o seu melhor, em nome de Jesus. Preste bem atenção uma coisa, meu irmão. Quantas pessoas se perdem na vida porque perdem a direção, perdem o sentido, perdem o propósito. O Josué, diz a Bíblia Sagrada, ele continuou servo de Moisés. Ele não tinha a ambição de querer disputar com Moisés por um cargo. E essa é uma das qualidades que tem faltado em muita gente hoje, principalmente em pessoas que se intitulam cristãs. Elas na presença, às vezes, na presença, ela até obedece. Mas por trás, quantas vezes ela discorda? Eu estou aqui pensando, pastora, quantas pessoas se reúnem para discordar? Fazem grupos para discordar. Fazem ajuntamento para discordância, para debater: não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Uma vez eu falei na igreja, eu queria falar novamente em público, porque algumas pessoas acreditam que deveria ser de outra forma.
que poderia ser de outra maneira. Sim, poderia ser de outra maneira, mas não a sua maneira. Não exatamente a sua maneira. Porque, em se tratando das coisas de Deus, entenda um princípio: quem manda é Deus. Em se tratando do plano de Deus, quem dá a palavra final é Deus. Josué não tinha a pretensão de querer disputar. Ele tinha um espírito excelente. Ele gostava de servir, ele gostava de dar o melhor, de fazer o melhor. Talvez ele não achava que tinha capacidade. E por que eu penso isso? Porque Moisés morreu. E ao invés de assumir a liderança e dizer: vamos lá, gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, você faz isso, você faz aquilo outro, você vem comigo, vamos juntos, vamos fazer. Não, ele parou. Ele parou. E ele começa a lamentar, ele começa a chorar. Talvez, como dizem os jovens aqui na nossa igreja, a ficha caiu. Talvez ele lembrou de todas as vezes que o povo se levantou contra Moisés. Talvez ele pensou e lembrou de quantas vezes Moisés teve que ter uma intervenção de Deus para não morrer. Josué era um guerreiro, ele não tinha medo de nada. Pelo menos não há registro na Bíblia. Josué era um guerreiro fenomenal, fantástico. Um guerreiro tão espetacular que diz a Bíblia Sagrada mais à frente do que eu estou lendo aqui agora. Um anjo foi enviado para falar com Josué, e quando Josué viu o anjo, puxou a espada e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Era um homem preparado, era um homem que estava disposto à guerra a qualquer instante, a qualquer momento. Mas a guerra era fora, a guerra não era dentro. Dentro ele era um servo leal e fiel. Mas agora está desestabilizado, agora não sabe para onde ir, agora não sabe o que fazer. E assim é a vida de muita gente, meu irmão. Perdeu a direção, porque tinha alguém que dava a direção. Tinha alguém que dizia: faz assim, faz dessa maneira, e agora não tem. E algumas pessoas, pastora, quando não tem quem dirija, simplesmente não vai para canto nenhum. Ela para, ela estaciona. Será que não é você assim que está hoje, meu querido, estacionado? Você tem dons, você tem talentos, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa capaz, você é uma pessoa capacitada. Mas ao invés de estar crescendo, ao invés de estar progredindo, ao invés de estar lutando, você está parado. E eu não estou me referindo a esse período de quarentena, por favor, para deixar claro. Eu não estou me referindo a você dar uma de louco e sair aí fazendo as coisas. Eu não estou falando disso, eu estou falando da sua vida como um todo. Porque algo aconteceu, porque algo grave aconteceu. Eu não estou tentando minimizar situações, porque só sabe como é quem passa. Mas uma coisa é certa, por mais grave que seja, a vida precisa continuar. A vida precisa continuar. Nós temos que ter o nosso período de luto. Está aqui, Deus deixa. É importante. É muito importante. Você, eu, todos nós precisamos de um período de luto. Quando algo que nós estimamos, algo ou alguém importantíssimo para nós, nos é tirado, quando há uma falta. Nós precisamos de um período de adaptação, de um período onde nós vamos, arrumar dentro de nós, aquilo que está, de certa maneira, bagunçado, que está desajustado. Nós precisamos de um momento, mas isso não pode ser para a vida inteira. Tem que chegar um momento onde você vai se reerguer, se levantar e dizer: vou lutar. E Deus diz: ô Josué, já chega. O Moisés morreu. Não dá para vocês ficarem agora a vida inteira aí parados, chorando, lamentando. Você agora tem que levantar. Você agora tem que tomar a direção da coisa e fazer o povo entrar onde eu falei que eles chegariam. Mas antes da ação, e aí é onde eu queria chegar, antes da ação propriamente dita, de atravessar o Jordão, de enfrentar Jericó, enfrentar Ai e todas as demais cidades que Josué enfrentou com seu exército, Deus chama ele, chama para um momento especial de orientação, chama para um momento especial de orientação. E Deus diz: olha, Moisés te deu ordens, Moisés te deu lei, Moisés te deu orientação.
E se você quiser prosperar no seu caminho, não se desvie dessa orientação nem para a direita e nem para a esquerda. Eu preciso chamar a tua atenção agora, meu irmão. Entenda bem o seguinte: por que algumas pessoas não conseguem ir bem na vida? Por que o caminho de algumas pessoas é amarrado, é paralisado? Vez por outra a pessoa dá um passo para frente, 10 para trás, porque ela não segue orientação. Tem gente que tem uma dificuldade tremenda, você dá a orientação, ela não segue a orientação, mas mesmo sem seguir a orientação, ela quer o benefício da bênção de Deus. E eu quero te falar uma coisa: não existe benefício na desobediência, não há recompensa. Deus não reforça comportamento errado, meu irmão. Deus não recompensa quem faz errado, nunca, jamais. É preciso haver arrependimento. É preciso haver conserto de quem errou. E quem não errou, Deus diz: não erre, não faça isso. Siga a orientação, não se desvie, não entre em atalho, não vai por outro caminho, não. Segue a orientação, porque se você seguir a orientação, Deus vai te abençoar. Deus vai fazer algo grandioso na sua vida, mas você precisa seguir a orientação. E a grande questão é que você precisa entender, meu irmão, que todos nós, escute isso, você obreiro de qualquer igreja que está me ouvindo agora, você, do ministério, você que é uma pessoa que se diz servo de Deus, eu preciso que você entenda bem uma coisa: Deus não vai te dar uma orientação especial além daquela que Ele já deu através da pessoa que Ele colocou na tua vida para orientar. Você entendeu o que eu te falei? Deus coloca na vida de cada um de nós tutores, líderes. Eu sou cristão evangélico, então nós cremos em liderança pastoral. Hoje eu estou aqui, mas eu tive pastores que me pastorearam. Eu tive pastores que me confrontaram. Eu tive pastores que foram comigo disciplinadores e discipuladores, que quando estava quando eu estava errado, me confrontaram terrivelmente, mas me amaram grandiosamente. E isso é que nos faz crescer, meu irmão. É isso que nos faz progredir, meu querido. Quando você segue a orientação sem se desviar. Cuidado, tome muito cuidado com achismos, com pessoas que chegam e dizem: mas eu acho que não deveria ser dessa maneira. Por exemplo, vou te dar um exemplo agora. Hoje, na data que nós estamos aqui, estamos em quarentena nacional, sob decreto, proibição de haver cultos presenciais nas igrejas. Algumas igrejas estão de portas abertas. Algumas igrejas estão sem haver cultos, mas com pastores ali para atender as pessoas que deles precisarem. Está correto? Outras igrejas estão fechadas. Está correto? Outras igrejas estão tendo cultos, tá? Mesmo com proibição. O que eu não acho correto não é a questão de ter culto. O que eu não acho correto é haver uma desobediência a uma situação. Mas mesmo a esses que estão com suas igrejas abertas e tendo culto, é problema deles com Deus. O que eu de fato acho errado? As pessoas se reunirem e começarem cada uma a dar uma posição, uma opinião, e não atender à orientação das suas lideranças. Muitos nem sequer perguntam: pastor, pastora, e aí? O que nós vamos fazer? O que nós devemos fazer? Eu comparo isso a quem anda, uma ovelha que anda sem a proteção pastoral. Imagine então um campo, né? Então, ao invés de fazer isso, meu irmão, ao invés de agir dessa maneira, haja da forma correta. Como?
Como é que a sua igreja está agindo? Seu pastor fechou? Mantenha um plantão pastoral? Amém, pastor. Vou orar pelo meu pastor, né? Para que Deus o proteja no seu plantão pastoral, que ele está lá na igreja, com a igreja aberta. Está fechada a sua igreja? Seu pastor está fazendo como nós aqui, através da internet? Amém, pastor. A igreja está fechada, mas a oração não está, a palavra não está. Nós estamos juntos em nome de Jesus. Seguir a orientação, meu irmão. Quantas pessoas nos trazem problemas, nos trazem situações adversas, mas não seguem uma orientação. Então, aqui está claro. Deus disse para Josué: quer prosperar, meu filho? Quer fazer o teu caminho ir bem? Quer fazer o teu caminho dar certo? Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Como é que eu sei que alguém está mal? Como é que eu sei que alguém não está bem? Ora, é simples. O fruto revela a árvore. O fruto da sua vida revela se você está bem ou se está mal. Problemas todos nós passamos e enfrentamos. Eu não estou falando de problemas porque problemas todos nós passamos. Eu estou falando de sofrimento. Aquele sofrimento provocado, aquela situação provocada. Aquela situação que está tirando tua paz, tirando o teu sono. Aquela situação que está fazendo você ficar angustiado. Isso acontece porque você não está seguindo uma orientação. Você não está seguindo alguma direção. Vou te dar um exemplo. Você conhece alguém que entrou em algum relacionamento amoroso onde principalmente, pode ser o pai, mas principalmente a mãe, chega e fala assim: meu filho, ou chega assim: minha filha, essa pessoa aí, não sei não, se eu fosse você eu pensava direito, olha, eu não senti não, sentindo aqui uma coisa estranha. Você já parou para pensar, irmão, como as mães conseguem acertar nisso? Você parou para pensar? Parece que elas têm um sentido a mais que todo mundo, porque elas sentem quando a coisa é complicada. E os filhos obedecem? E qual é a consequência de não obedecer? Você já parou para pensar? Porque algumas pessoas pensam que desobediência é só quando você, na cara da pessoa, na frente da pessoa, debate com ela e não atende. Não, meu filho. A desobediência escondida também é desobediência e tem consequências. Então faça como Josué, meu irmão. Faça como Josué, atenda a Deus. Deus não disse: Josué, olha, está aqui a minha palavra, está aqui a minha lei, você não se desvie não, viu? Deus não disse assim para Josué. Ele falou: o que meu servo Moisés te falou. Aquilo que Moisés te disse, aí você não segue não para outro canto não, meu irmão. Segue naquilo, que se você seguir, Deus vai te abençoar. Você quer ser feliz, quer ser abençoado? Aprenda a fazer isso. Aprenda, porque se você aprender, a tua hora vai chegar. Chegou para Josué. Deus disse: é agora, Josué. Não foram nos 40 anos onde ele serviu. 40 anos ele serviu a Moisés. 40 anos sendo fiel. Você já viu algum empregado ser assim? Você já viu algum amigo ser assim? Leal, fiel por 40 anos? Se você encontrou uma pessoa dessa, meu irmão, fica perto, porque é valioso. Lealdade, fidelidade. Era Josué. 40 anos esperando a sua vez. Eu não estou dizendo que você tem que esperar 40 anos para chegar a sua vez. Não estou dizendo isso. Mas ele esperou. E Deus então disse: agora é a sua vez. Um outro caso muito conhecido na Bíblia. Estou caminhando já para encerrar. Um outro caso muito conhecido na Bíblia. O de Davi. Foi ungido, foi consagrado por Samuel, sendo ainda uma criança. A unção que ele recebeu era para se tornar rei. Mas ele de fato só colocou a coroa na cabeça muitos e muitos anos depois, porque ele esperou chegar a sua vez. Não atropele, meu filho, não passe adiante, não queira colocar, o carro na frente dos bois. Se você está nessa empresa, meu irmão, escute bem isso que eu estou te falando. Seja fiel, cumpra o seu horário, cumpra as suas metas. Se a coisa lá é difícil, é complicada, ore a Deus, diga: Senhor, me dá uma outra porta.
Me abre uma oportunidade para que eu possa ir para um outro lugar, onde eu me sinta melhor, onde eu me sinta bem, onde eu seja feliz. Mas problema você vai ter em qualquer lugar. A questão é que você tem que entender que não é preciso, não é necessário e é até errado quando você vai confrontar, quando você não segue orientação, quando é dito para você fazer de uma forma e você faz de outra. Deus olha isso. Eu vou te falar uma coisa muito séria. Não é só na igreja não, meu filho, é na vida. Quando você é desobediente, quando você é uma pessoa que não atende, você vai ter muitos problemas, você vai ter muitas dificuldades. Aprenda a seguir a orientação. Ô pastora, nós temos aqui na nossa igreja, né, um estudo chamado, né, Seminário da Sabedoria. E nele nós aprendemos uma coisa que eu queria compartilhar com você que não sabe e recordar com você que já ouviu. No Seminário da Sabedoria, nós aprendemos algo importante. Não se deve dar a segunda instrução a quem não atendeu nem a primeira. Isso é muito forte para mim. Não se dá uma segunda instrução a quem não atendeu nem a primeira. Para quem vai dar? Se a pessoa não atendeu, para quê? Vai servir para quê? Se ela não atendeu nem a primeira. E tem gente que é assim. Tem gente que não, sabe, não muda. A pessoa não segue orientação, ela segue sua cabeça. E por mais que Deus mostre, olha, tá vendo? Tá vendo como tinha que ser assim? Tá vendo como precisava ser assim? Parece que a ficha não cai. E a pessoa ela fica num ciclo vicioso, sabe? Um círculo vicioso o tempo todo, sabe? Ela vai e volta, a coisa não anda, porque ela não segue orientação, ela segue o que acha. Josué foi aconselhado por Deus. Foi o próprio Senhor que disse: escute a Moisés. Tudo que meu servo Moisés te falou, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Se você fizer isso, o teu caminho vai prosperar. Você quer que seu caminho prospere? Então para a rebeldia, para a teimosia, para de colocar o teu achismo, para de colocar, sabe, a tua posição como se fosse obrigatório o mundo concordar com você. Não. As pessoas não vão concordar sempre com você, mas mesmo assim, orientações precisam ser seguidas, mesmo que você não concorde com elas, não importa, não importa. Se você está na igreja, se você está no trabalho, não importa se você não concorda com aquela posição, ela tem que ser obedecida se ela veio da liderança. Ah, pastor, mas isso é uma ditadura. Ah, pastor, mas isso aí também é demais, as pessoas... Ah, não. Isso é Bíblia, meu irmão. Isso é Bíblia, porque na Bíblia nós nos pautamos por reino. E no reino só tem um rei. E do jeito que está escrito na palavra, é o que precisa ser, é o que precisa acontecer em nome de Jesus. Você quer mudar de vida? Para de teimar. Porque talvez, escute isso, em nome de Jesus. Se não ouviu nada até agora, escute isso que eu vou te falar agora.